Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas 2019, primeira fase, nível C, questão C15. A viagem de volta a Porto Alegre foi feita de avião. Quando o avião estava chegando a São Paulo, onde a família Almeida iria mudar de avião, a aeronave entrou em uma nuvem de trovoada. Existia uma chuva de clarões que indicava a presença de raios entre as nuvens. Adriana ficou aterrorizada com aquela situação, pensando que o avião poderia perder o controle devido à ação das cargas elétricas distribuídas pelas nuvens ao redor do avião. Carlos tratou de acalmar a irmã, dizendo que a superfície externa do avião era condutora e que por isso possuía uma propriedade que impede a interferência dos efeitos das cargas elétricas externas ao avião no sistema eletrônico interno do mesmo. Que propriedade é essa? Aqui, turma, nós vamos descartar o item C e o item D porque a princípio isso não tem nada a ver com a absorvidade e refletividade, tá certo? Do avião, nem faz muito sentido. Para trabalhar os dois conceitos dos itens A e B, eu vou ter que falar um pouquinho da lei de Gauss. Eu não sei se vocês já estudaram, mas se não estudaram, procurem algum conteúdo acerca disso, tá certo? Vamos imaginar que eu tenho aqui um condutor, uma esfera condutora e que eu já sei que ela passou por algum processo de eletrização, ela está carregada. Aí a minha pergunta é, como está distribuída a carga nesse condutor esférico? Ela está distribuída uniformemente, ela está concentrada de um lado ou de outro, mais na superfície, mais no centro. Para responder a essa pergunta, nós vamos usar a lei de Gauss, tá certo? Que diz o seguinte, ó, eu vou traçar aqui uma superfície que eu vou chamar superfície gaussiana, que é uma superfície fechada, tá certo? E por conta do nosso problema, como eu disse que o meu condutor era uma esfera, isso aqui vai ser a superfície externa de uma esfera também. Vai ser a minha superfície gaussiana. Vou fazer a seguinte consideração, que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. O que quer dizer isso? Que não passa corrente por ele. Então a corrente no interior desse condutor é nula. A lei de Gauss, eu não vou escrever a equação, a expressão para a lei de Gauss, tá certo? Que envolve uma integral. Não vou fazer isso, vou tentar fazer só conceitualmente. A lei de Gauss, ela diz que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície gaussiana é proporcional à carga elétrica que está dentro dessa superfície. Então, eu posso se eu tiver como calcular o fluxo de campo elétrico através dessa superfície gaussiana tracejada, eu tenho como obter uma relação com a carga elétrica que está aqui dentro, tá certo? De uma forma bem resumida, bem simples, seria essa a lei de Gauss. Mas o que acontece? Ó? Então, o que é que a gente tem? Como o meu condutor está em equilíbrio eletrostático, é igual a zero, significa dizer o quê? Que se o E é igual a zero, significa dizer que o fluxo elétrico aqui dentro é zero. E se o fluxo for zero, significa dizer que não há carga aqui dentro. A carga dentro da gaussiana é zero. Só que essa gaussiana, eu estabeleci ela de forma totalmente arbitrária. Ela podia ser menorzinha, podia ser maior, e eu podia ser de tal forma que ela tivesse praticamente tocando aqui a superfície interna, a parte mais interna desse metal aqui, quase no limite atômico. Ela tiver essa distânciazinha D aqui, fosse minúscula. Eu ainda estaria dentro do meu material, dentro do meu condutor. Como ele está em equilíbrio eletrostático, o campo aqui dentro seria zero, por conseguinte, o fluxo de campo elétrico através da superfície gaussiana também seria zero e, consequentemente, a carga aqui dentro seria zero. Ora, mas eu acabei de dizer para vocês que esse condutor estava carregado. Então, a única possibilidade das cargas estarem distribuídas é na sua superfície. Como eu tenho uma esfera e ela não está sujeita à ação de nenhum outro agente, então essa distribuição é uniforme, tá certo? Se eu tiver um corpo que não tem um formato uniforme, se ele for, por exemplo, pontiagudo assim, e essa superfície desse condutor for um equipotencial, então as cargas vão estar mais concentradas aqui na ponta. Então é isso que eles chamam de poder das pontas. É o princípio usado, por exemplo, nos
quando você tem um prédio muito alto, uma construção que tem um para-raio. É uma pontinha de metal bem fina que vai ter para concentrar ali as cargas e atrair os raios, para seguir um caminho que não danifique a estrutura, tá certo? Mas continuando. Essa daqui é o primeiro resultado importante da lei de Gauss. Se você tiver um condutor carregado em equilíbrio eletrostático, as cargas estão distribuídas uniformemente em sua superfície externa, se ele for esférico, né? O outro resultado importante é o seguinte: imagine que eu tenho aqui um agente externo, uma distribuição de cargas qualquer. Aqui, só para facilitar o desenho, eu considerei essas linhas de campo elétrico uniformes como se eu tivesse entre as placas de um capacitor. Então, o que é que acontece com essas linhas e com um condutor que esteja neutro e eu seja colocado aqui? O que vai acontecer é o seguinte: como eu tenho um condutor, ele não está carregado, ele não tem carga líquida, mas ele tem carga elétrica e os elétrons podem se movimentar. Então vai acontecer uma redistribuição de cargas, tá certo? Então, pela orientação das linhas de campo, vocês sabem que as cargas positivas que geram essas linhas estão aqui do lado direito. Então a linha de campo ela sai de uma carga positiva e chega numa carga negativa. Ela sai de uma positiva e vai em direção a uma negativa. Então a distribuição de carga é dessa forma. Para esse lado esquerdo aqui eu teria mais cargas elétricas negativas acumuladas, consequentemente do lado esquerdo mais cargas negativas. E eu poderia novamente aplicar a equação, a lei de Gauss, para esse condutor em equilíbrio. Basta eu traçar aqui dentro uma superfície gaussiana. Ora, mas ele está em equilíbrio eletrostático, então o campo elétrico é zero, o fluxo de campo elétrico é zero, então, e as cargas elétricas aqui também são zero. Então, eu não tenho nenhum efeito aqui dentro do que está acontecendo aqui fora, porque tudo que vai acontecer é uma redistribuição de cargas aqui fora. E é isso que nós chamamos de blindagem eletrostática, e que corresponde ao item B.